Recado para dar para você. Qual é o recado? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8. Localize, por gentileza, o versículo de número 22. Jeremias, capítulo de número 8, versículo 22. Enquanto os amados e queridos irmãos procuram o referido texto, quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, poder oferecer a Ele um culto de louvor, de adoração, mas principalmente de gratidão a Deus por tudo quanto Ele já fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É motivo de grande alegria, de um grande privilégio também poder retornar a essa casa. Quero aqui, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, também agradecer ao vosso pastor Ademar. Deus abençoe, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Lucas, meu amigo, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Deus abençoe esses adolescentes abençoados, viu? Deus abençoe vocês, o Senhor conserve vocês nessa graça, que vocês cresçam no conhecimento, na graça do Senhor, que a mão dele esteja sempre sobre vocês, tá bom? A toda a igreja, a todos os irmãos, que Deus vos abençoe. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Quem encontrou o texto sagrado e quer ouvir, diga amém, por favor. Está escrito assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há lá médico? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há lá médico? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, Jeremias, ele nasce em cerca de 647 antes de Cristo, na cidade benjamita de Anatote. Este Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele é filho do sacerdote Ilquias. Interessante é que mesmo Jeremias tendo sangue sacerdotal em suas veias, o chamado que Deus vai fazer em sua vida é para o ministério profético. Este Jeremias, seu ministério vai ter a duração de cerca de 40 anos, e Jeremias é conhecido pela Bíblia, por nós na Bíblia Sagrada, como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. E este é o profeta qual foi proibido pelo Senhor de se casar. Interessante, queridos, é que este Jeremias vai ser chamado por Deus para esse ministério profético. Interessante anotarmos que o Deus que chama Jeremias é um Deus que se encarrega de capacitá-lo. Os irmãos são sabedores e vão se lembrar que quando Deus chama Jeremias, Jeremias se sente incapaz de exercer esse ministério. E é por isso que ele vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não posso pregar, eu não posso profetizar. É por isso que o Senhor
vai chegar para Jeremias e vai dizer: não digas que você não passa de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, o que eu te mandar falar, isso sim tu falarás. O Deus que chama Jeremias toca em seus lábios e diz: vê, eu coloco em sua boca as minhas palavras. Interessante é que o Deus que chama Jeremias não vai iludir o mesmo. Deus joga limpo com Jeremias. Quando Deus chama o profeta Jeremias, Deus deixa muito claro que o seu ministério não seria um mar de rosas, que não haveria facilidades. Pelo contrário, Deus vai dizer a Jeremias que ele seria alvo de perseguição. Deus vai dizer a Jeremias que muitos iriam se levantar contra ele, iriam tentar pará-lo, iriam tentar neutralizá-lo. Porém, o mesmo Deus que chama e não ilude o profeta Jeremias é o Deus que também garante a vitória. Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, vão se levantar contra ti, e te digo quem: reis, sacerdotes, profetas, todo o povo dessa terra se levantará contra ti. Porém, Jeremias, eu te constituo cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deus está deixando claro a Jeremias que ele seria alvo de perseguição, que lutariam para pará-lo, lutariam para calá-lo. Deus está deixando claro a Jeremias que vão tentar destruir a cidade forte, a coluna de ferro, o muro de bronze. A cidade forte vai ser sim atingida, a coluna de ferro será abalada, o muro de bronze também será atingido. Porém, Deus está garantindo a Jeremias: a força da cidade forte vai se sobressair sobre a força dos ataques dos inimigos. A coluna de ferro não vai se abalar e o muro de bronze não cairá. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, vão tentar de todas as formas te destruir, vão tentar de todas as maneiras te parar, mas não vão conseguir, porque eu é quem vou te sustentar de pé em meio aos ataques dos inimigos. Quantos estão entendendo a mensagem essa noite e podem glorificar a Deus aqui? Glória a Deus. Interessante é que a geração para a qual Jeremias irá pregar é uma geração que está aqui mergulhada no pecado. É uma geração que se apostatou do Senhor. Esta geração para a qual Jeremias vai aqui profetizar está mergulhada na corrupção. Interessante é que quando nós chegamos no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 4, o que temos ali é uma mensagem que Jeremias já está pregando, é uma continuação de uma mensagem que Jeremias está aqui pregando. E nessa mensagem, Deus vai chegar para Jeremias e vai apresentar a Jeremias alguns problemas que a sua geração estava aqui enfrentando. É como se o Senhor estivesse dando a Jeremias o raio-x de sua geração. E Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, a sua geração pensa estar de pé, mas a realidade dela é que ela caiu, continua caída e não se levanta. Jeremias, a verdade sobre a sua geração é que ela se desviou da rota correta e está trilhando um caminho errado. Deus, no versículo de número 4, ele vai perguntar a Jeremias: Jeremias, porventura cairão os homens e não tornarão a se levantar? Ora, todo aquele que cai,
automaticamente se levanta. Sim ou não? Sim ou não? O grande problema é que essa geração caiu, mas não se levantou. Deus está dizendo, Jeremias, se todo aquele que cai automaticamente se levanta, por que a sua geração caiu e ainda não se levantou? Ora, queridos, se todo aquele que cai deve automaticamente se levantar, surgem aqui algumas perguntas, como por exemplo, não se levantaram porque estão sem força para se levantar. Isso não é uma verdade. Eles têm força para se levantar, mas continuam caídos. Aldoir, então não se levantaram porque tem alguém impedindo o levantar desta geração. Também não há ninguém impedindo que essa geração de Jeremias se levantasse. A bem da verdade é que o problema aqui não é falta de força. O problema aqui não é que há um impedimento para que eles se levantem. O problema aqui é que o chão se tornou mais prazeroso do que estar de pé. O problema aqui é que eles gostaram da queda e não têm o desejo de se levantar. Queridos, no versículo também de número 4, Deus vai dizer, Jeremias, porventura desviar-se-ão do caminho e não tornarão a ele, ora, todo aquele que tem o objetivo de chegar em um determinado lugar, conhecendo ele o caminho que deve trilhar para chegar lá, ao perceber que saiu da rota, automaticamente ele refaz a rota para chegar no seu lugar de objetivo. Porque é que esta geração desviou-se do caminho certo e não volta para ele? Não é por falta de conhecimento acerca do caminho a ser trilhado. Eles conhecem o caminho que devem trilhar, porém preferem continuar trilhando pelo caminho errado. Mas ninguém jamais chegará no lugar certo trilhando o caminho errado. Deus está dizendo a Jeremias, Jeremias, a sua geração caiu e não quer se levantar, desviou-se da rota, mas não quer voltar para ela. Deus essa noite está nos dizendo, o problema não é ter caído, o problema é não aceitar a realidade da queda. O problema não é ter caído. O problema é gostar demais do chão e não querer levantar. O problema não é ter se desviado da rota. O problema é conhecer o caminho certo e não voltar para ele. Mas essa noite eu venho como uma voz profética para te dizer, caiu, levanta, desviou, volta, que ainda dá tempo de chegarmos lá. Deus vem de Jeremias. Há um outro problema na sua geração. Qual, Senhor? Eles pensam que eu sou surdo. Jeremias, eu estendi os meus ouvidos para ver se eu encontrava na boca de palavras de arrependimento. Qual foi o resultado, Senhor? Não encontrei nos lábios deles palavras de arrependimento. Tudo o que eu queria, Jeremias, era encontrar alguém com o coração quebrantado, arrependido. Mas parece que a sua geração ainda não caiu em si. Parece que eles pensam que estão tudo certo. Jeremias, eu queria encontrar alguém com o coração arrependido, dizendo, Senhor, perdoa-nos, mas não é isso que eu ouço, Jeremias. Jeremias, há outro problema na sua geração. Qual, Senhor? Jeremias, a sua geração está pior que os animais. Como, Senhor? Jeremias, sabe a cegonha?
a pombinha, a rolinha, o que tem? Até elas conhecem os tempos e as estações. Elas sabem a hora de voltar. Mas o meu povo, Jeremias, ainda não se deu conta de que é tempo de voltar-se para mim, que é tempo de se arrepender. Meu povo parece que perdeu a sensibilidade. O meu povo parece que não está conseguindo discernir o tempo. Estão vivendo completamente em desacordo com o tempo que eles estão inseridos. Jeremias, há outro problema na sua geração. Qual o problema, Senhor? Soberba. Jeremias, tem muita gente soberba na sua geração. E por que eles são soberbos, Senhor? Porque eles têm a palavra. Eles se dizem muito sábios, porque conhecem muito. Isso é muito bom. Porém, Jeremias, conhecem muito, não praticam nada. Muita palavra na mente, pouca palavra na vida. Muita falácia, poucas obras. O que eles sabem está divorciado do que fazem. Pregam uma coisa, vivem outra. Eis o problema, Jeremias. Eles se autodenominam sábios, mas eu os chamo de tolos. Porque de nada adianta saber muito e não viver nada. De nada adianta ter palavra na mente e não ter palavra na vida. De nada adianta pregar bonito, pregar bem, se tudo que prega está divorciado do que faz. Deus está dizendo: Jeremias, avisa para eles que eu vou vir com juízo. Avisa para eles que eu vou entregar as suas mulheres a outros. Avisa para eles, Jeremias, que eu estou colocando um ponto final nessa história. Jeremias, há um problema na sua geração. Qual, Senhor? Corrupção generalizada no meio religioso. Desde o menor até o maior, desde o profeta até o sacerdote, todos se corromperam, Jeremias. Eu procurei entre os profetas, não achei. Eu procurei entre os sacerdotes, não há. Há uma corrupção generalizada. O altar está corrompido, Jeremias. Por quê, Senhor? Porque o que se prega no altar está divorciado do que de fato eles precisam ouvir. Altar corrompido não gera vida, gera morte. Jeremias, a sua geração está ferida. E essa ferida não é causada por uma guerra, por uma batalha que eles enfrentaram. Essa ferida é resultado dos seus pecados. Qual o problema? É que desse altar, Jeremias, onde esses profetas e sacerdotes ocupam ele, é dali que deveria sair a palavra de cura para essa geração. Qual o problema? É que a mensagem que está sendo pregada não cura ninguém. O que é pregado, Senhor? Jeremias, a mensagem deles é essa: paz, paz, tempo de paz. Paz, paz, tempo de paz. Paz, paz, tempo de paz. Tempo de paz, tempo de paz. E espera-se cura, e não tem. Espera-se a tal paz pregada e não chega. Porque a mensagem está divorciada do que o povo está vivendo. O altar está corrompido, e como disse, altar corrompido não gera vida, gera morte. O altar está corrompido. Altar corrompido não levanta, termina de derrubar. Deus está dizendo: Jeremias, esse é o retrato da sua geração. É isso que está acontecendo com ela. E eu cheguei a essa conclusão, Jeremias. Qual? Eu vou permitir que a Babilônia venha. Eu vou permitir um tempo de cativeiro.
Eu vou permitir o cativeiro babilônico. Através da Babilônia eu vou tratar o meu povo, Jeremias. Sabe como fica o coração do profeta diante disso? E era aqui que eu queria chegar. Triste. Você pensa que Jeremias ficou feliz de ter que pregar isso? Você acha mesmo que era isso que Jeremias queria falar? Jeremias se entristece ao ver o resultado do que virou a sua geração, de como está o seu povo. E a pergunta que fica essa noite é: como está o teu coração diante do cenário que a igreja brasileira vive? Como nós estamos diante de tudo que tem acontecido, irmãos? Deus essa noite está dizendo: sejam Jeremias. Não fique indiferente com relação ao que nós estamos vendo, a como está essa geração. Se o que você está vendo não te comove, não te entristece, irmão, reveja o seu cristianismo. Jeremias ficou triste. Jeremias vai dizer: olha, eu queria ser consolado e não tem como. Olha como ficou Jeremias. Ele vai dizer: eu ando como que de luto. Sabe o que Jeremias está dizendo? O quadro que o Senhor me mostrou acerca da minha geração é um quadro de morte. Minha geração está como se estivesse morta. O tempo que eu estou vivendo é de luto, de tristeza. Jeremias, ele está triste. Jeremias não está alegre. O tempo que o seu povo está vivendo não é bom. Sabe o que é interessante? É que Jeremias vai dizer: Senhor, o espanto se apoderou de mim. Eu estou espantado com o que eu tenho visto, com tudo que o Senhor me falou. De repente, Jeremias olha e diz: Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga, Jeremias. Eu me lembrei de um lugar, e o nome desse lugar é Gileade. E o que tem Gileade? Gileade é um lugar que se cultiva muito bálsamo. E o bálsamo é usado para curar feridas. Senhor, lá em Gileade eu lembro de um médico lá. E esse médico pegava o bálsamo e aplicava na ferida daquele que estava doente. E o resultado é que ele era curado. E o que tem, Jeremias? Senhor, eu tenho uma pergunta para fazer. Diga: porventura não há bálsamo mais em Gileade? A pergunta de Jeremias é: Senhor, por acaso os cultivadores de bálsamo pararam de trabalhar? Senhor, porventura estamos vivendo um tempo de crise de bálsamo em Gileade? Senhor, o que aconteceu com o bálsamo de Gileade? Não existe mais. Deus olha e diz: Jeremias, a crise não é de bálsamo. Lá em Gileade ainda tem bálsamo. Lá em Gileade ainda tem quem cultive o bálsamo. Jeremias, o problema da tua geração não é falta de bálsamo. Jeremias olha e diz: então eu já sei. Senhor, se o problema não é falta de bálsamo, então o problema é que o médico que atendia lá em Gileade não deve mais estar lá. Senhor, o que houve com o médico, com o doutor de Gileade? Ele parou de trabalhar, ele parou de atender. O Senhor olha e diz: não, Jeremias, o médico de Gileade continua atendendo lá, continua usando bálsamo lá. Senhor, então qual o problema? Porque é que a minha geração não é curada? Porque é que a ferida da minha geração continua exposta e a mostra a todos? Senhor, porque é que a minha geração não se cura? Aí vem Deus essa noite e diz para nós: Jeremias, a crise não é de bálsamo, a
crise não é de bálsamo, a crise não é de ausência do médico, o médico não foi embora. O problema, Jeremias, é que vocês não vêm mais para Gileade. O problema, Jeremias, é que vocês aprenderam a maquiar, a esconder as suas feridas, quando na verdade o que eu quero é que vocês venham para Gileade e mostrem onde é que está a ferida, mostre onde é que está o problema. Jeremias, o problema da tua geração é que ela aprendeu a ocultar as suas feridas e não vem mais para Gileade. Só que Deus essa noite está dizendo para nós: ainda há bálsamo aqui em Gileade. O médico de Gileade, vou nem falar o nome que você sabe quem é, ainda está presente aqui. Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? O consultório do doutor de Gileade está aberto, está aberto. E tem um detalhe: não precisa marcar a hora com ele. A hora que você chegar, ele te atende. O consultório dele não fecha. Não tem nem pandemia para fechar esse consultório. Nada fecha o consultório dele. O que ele está dizendo é: vem que a consulta é de graça. Vem que aqui eu tenho bálsamo. Vem, para de esconder. Ai, Eurexi de Oramaia. Chega de ocultar as feridas, chega de esconder. Vem para Gileade, me mostra as feridas, que eu quero curar você, eu quero sarar você, eu tenho tratamento para você. Fique de pé comigo, por favor. Deus está dizendo a Jeremias: ainda há solução. Eu tenho bálsamo para uma geração ferida. O que eu preciso é que vocês abram o coração. O que eu preciso é que vocês venham para o consultório. E deixa eu dizer uma coisa: a consulta pode ser particular, irmão. A consulta é particular. É você e ele. Conta para ele, mostra para ele, fala para ele. Eu sei que é difícil, mas Deus essa noite está dizendo: chega de esconder essa ferida. Isso aí vai te levar à morte. Isso aí vai fazer você se perder. Vem e mostra onde é que está doendo. Vem e mostra onde é que está a ferida. Você pode colocar a mão no seu coração? Pode. Faça isso e feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse por um momento. Agora é você e o doutor de Gileade. Ele está com bálsamo para derramar na sua ferida. O que ele quer é que você abra a boca e diga para ele: é aqui que dói, é aqui que está o meu problema, é aqui que está a minha ferida. Me cura, me restaura, me renova, me purifica. Fala com ele essa noite. Elai, otori, joremaracia, emichoramarachandaraia. Deus essa noite vai levantar alguns Jeremias. Deus essa noite está levantando uma geração de Jeremias no pilarzinho. É uma geração, aleluia, que não tem medo de falar a verdade. São adolescentes que não têm medo de entregar o que Deus fala. Eita, Laracime Joramaia. É gente que tem consciência que aquele que chamou capacita, aquele que chamou garante, aquele que chamou guarda. É uma geração que entende que essa geração ainda tem cura, ainda tem jeito para essa ferida. Era a autoridade, Pai, onde houver um Jeremias, renova ele essa noite, enche ele essa noite, envolve ele com a tua graça agora. Quem está sentindo a presença dele? O doutor de Gileade está nesse lugar. O médico de Gileade está aqui. A porta do consultório está aberta. Entra, ele está te esperando. Vem. Que presença maravilhosa.